Longlegs, Vínculo Mortal é um thriller psicológico que combina horror e mistério, levando o espectador a uma jornada de medo e revelações. Com uma narrativa bem envolvente e personagens complexos, o filme captura a essência do terror moderno. Mas houve um barulho e houve também uma divisão de opiniões sobre essa obra. Alguns falam que é um filme de terror muito inovador que trouxe um frescor para o gênero, outros falam que foi extremamente decepcionante. Bom, eu vou me aprofundar sobre os temas, sobre o filme, sobre os personagens e vou falar a minha conclusão do que eu acho desse filme de uma maneira geral. A história gira em torno de uma jovem que, após uma série de eventos traumáticos, se vê envolvida em uma teia de conspirações que giram em torno de uma criatura mística, conhecida como Longlegs. À medida que ela investiga a verdade, descobre segredos sombrios que ligam sua própria vida à lenda que está sendo investigada. O filme é inspirado em vários mitos e lendas, especialmente em criaturas do submundo, das trevas, né? Eu vi isso num vídeo da Natália Greco que ela fala sobre andares ou ondas, níveis do inferno, e com o passar do tempo o filme faz referência ao diabo, faz referência ao inferno, ao pecar, né? Enfim, o filme vai se aprofundando conforme vai se encaminhando para o final. A protagonista é uma jovem determinada a descobrir a verdade por trás das lendas. Sua jornada é marcada por desafios emocionais e descobertas perturbadoras. Aqui a Maika Monroe já tem uma experiência grande com filmes de terror, você deve ter visto ela provavelmente em Corrente do Mal, né? Um filme de terror aí bem falado. Aqui ela faz uma personagem que tu estranha de começo, mas ao mesmo tempo tu entende aos poucos por que ela é daquele jeito. Aqui ela interpreta uma espécime de investigadora que tem uma conexão com o sobrenatural, ela deduz muitas coisas ao invés de chegar em conclusões lógicas, ela é bem sensitiva, né? E claro, tem que levar em conta também a conexão que ela tem com o antagonista principal, o Longlegs. O Longlegs é uma figura sombria que representa os medos e traumas da protagonista. É uma presença constante ao longo da história e revela uma natureza que é muito conectada às forças das trevas. Sua motivação é complexa e revela uma natureza doentia maléfica. Aqui um papel totalmente inédito para o Nicolas Cage. Primeira vez que ele interpreta um serial killer, e é um visual totalmente extravagante, totalmente diferente do que a gente normalmente vê aí em filmes de serial killer, em filmes de terror, né? Esteticamente falando. Eu não tenho como eu passar batido por essa curiosidade, porque eu acho muito massa que o pai do diretor, Osgood Perkins, ele simplesmente é filho do Anthony Perkins, que é o Norman Bates do filme Psicose. Se tu não sabe também, ele também tem um passado como ator, feito exatamente o Psicose 2. Sim, existe Psicose 2. Ele fez uma versão de 12 anos do personagem Norman Bates. Mas esse filme é bem controverso porque nem pelo Hitchcock foi dirigido, por exemplo. Então, para essa parte do vídeo eu resolvi dar uma pesquisada o porquê o Hitchcock não dirigiu Psicose 2. Então eu conferi que o Hitchcock faleceu em 29 de abril de 1980. E o filme foi lançado em 1983, ou seja, fizeram sem o grande gênio por trás do primeiro Psicose. Podia dar certo? Podia, mas era muito difícil, né? E ainda tem Psicose 3. Cruz credo, cara. Mas o que eu acho mais doido desse diretor, que eu acho muito bom, é que ele pareceu Legalmente Loira também. Se eu não me engano, ele faz o amigo da personagem principal, mas é muito estranho tu ver o filme Longlegs e depois descobrir que ele já atuou no filme Legalmente Loira. É uma coisa... é um contraste tão absurdo. E o Oz Perkins se inspirou num assassinato real que se chama Assassinato de John Bennett, que foi uma rainha de beleza infantil americana que foi morta aos 6 anos de idade na casa de sua família. E uma longa nota de resgate escrita à mão foi encontrada na casa. Enfim, não vou dar muitos detalhes porque é uma história bem macabra, mas tu ler essa história e associar com esse filme, tu vai ver que tem muita coisa inspirada. O filme explora o tema do trauma, mostrando como os eventos do passado moldam a vida das pessoas. A protagonista deve enfrentar seus medos mais profundos para superar os desafios
que encontra. E aqui o diretor utiliza de uma narrativa não linear para mostrar essas memórias. Um recurso muito interessante porque tu tá acompanhando o presente da personagem, mas ao mesmo tempo os inserts do passado dessa personagem se conectam de uma forma que no final tudo faz ainda mais sentido. Ok, é um recurso já antigo, mas o como é feito nesse filme, mais para te assustar, te dar medo, é de uma forma muito boa, é uma forma muito legal. Para mim, duas coisas muito boas desse filme é a edição e a trilha sonora. E a trilha sonora do filme foi concebida por Ziggy, um pseudônimo de Elvis Perkins, que sim, é irmão do diretor do filme. A lenda de Longlegs serve como metáfora para os medos que todos nós enfrentamos. À medida que o protagonista investiga, fica claro que a verdadeira ameaça muitas vezes reside nas nossas próprias mentes. A lenda de Longlegs foi adaptada de inúmeros contos populares de diversas culturas e também pega nesse lado de crenças de mitologias e também crença em figuras religiosas de fé, pecado. A fotografia de Longlegs é impressionante, com uma paleta de cores sombrias e ângulos de câmera que criam uma atmosfera inquietante. O que eu posso falar desse filme na parte visual, na parte de estética, ele é espetacular. Não é só aquela coisa escura de filmes de terror, mas é algo bem pensado, bem planejado. Mesmo naquele primeiro encontro na neve com Longlegs, é um ambiente claro, branco, mas remete a um ambiente opressor, né? É sempre esses ângulos fechados quando aparece o Longlegs. É aquela coisa que tu fica desconfortável com a presença dele. Nos momentos onde é apresentado algum tipo de risco, medo, perigo, é sempre ângulos fechados também. Então eu não tenho como não falar que a direção, fotografia e edição desse filme são, sim, espetaculares. Agora, vamos para um tema delicado. E aqui, gurizada, aqui é o famoso filme que agrada a muitos críticos, mas talvez nem tanto ao público. Muitos críticos falam e elogiam até a atuação do Longlegs, do Nicolas Cage, dizendo que o filme é bem medonho, bem assustador, e em vários momentos te deixa apavorado, com medo, tenso. Porém, tem muitas pessoas que se decepcionaram, sim, com esse filme. E eu acho que eu tenho alguma ideia o porquê disso. Eu acho que o filme funciona de uma maneira muito boa quando é revelado de uma maneira muito pontual o Longlegs. Como visto no trailer, aqueles ângulos fechados que não revela muito o rosto, a gente vendo o medo muito mais através da atuação da personagem principal do que propriamente o que ele faz dentro do filme. Porém, entretanto, toda a vida, o meu maior problema desse filme é que eu acho que o Longlegs aparece demais. E eu vou ser bem sincero com vocês, galera, eu não fiquei impactado com a atuação do Nicolas Cage. O Nicolas Cage aqui, em alguns momentos, é cômico e quebra totalmente o clima do filme. Meia-noite naquele dia. Você é gay. A grande questão aqui não é propriamente o personagem Longlegs, mas sim como o personagem é usado dentro da história. Ele destoa muito do tom do filme, porque a própria personagem principal não destoa, a mãe dela não destoa, todos em volta, todos que fazem parte dessa história não destoam do filme. Mas o grande problema, eu acho, do filme é o Longlegs, como ele é utilizado. Então, na minha opinião, é um filme que soube trabalhar numa estética muito única e que a gente vai referenciar daqui a uns anos. Eu acho que decepciona muita gente que queria ver um Nicolas Cage ameaçador e assustador, mas apostaram tanto que as cenas dele ficaram muito boas que não consideraram usar menos cenas dele. Não sei se deu para entender, mas eu acho que aqui o Longlegs podia ter sido usado bem menos e o filme funcionaria muito mais. Mas tirando isso, eu não posso dizer que é um filme ruim. É um filme muito, mas muito bem feito, com cenas muito, mas muito bem elaboradas, assustadoras. A cena deles entrando numa fazenda toda escura, ameaçadora, aquela iluminação só feitas pelas lanternas. Todo o início do filme é bem assustador também. A relação dela com a mãe dela é simplesmente muito legal, como é construído, como a gente vai descobrindo aos poucos como é a mãe dela. Tu tem uma percepção de início que ela é mais amigável, carinhosa, mas depois tu vai descobrindo que
digamos que é o oposto disso. E a gente acompanhando junto essa personagem que tu vê que tá traumatizada, tu vê que ela não tá bem com toda essa história. E eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem esse lado místico, sobrenatural mesmo, sabe? Que tem certas coisas que não tem explicação, é algo mágico, é algo totalmente fora da nossa realidade, mas que funciona com uma linha mais macabra, uma linha mais sombria, revelando isso. Então, meu grande problema nesse filme é como utilizam o Long Glass. Se não fosse isso, facilmente esse filme de uma nota 1 estrela, 5 estrelas, seria 5. Mas do jeito que foi trabalhado o Long Glass, eu dou umas 3 estrelas pro filme. Não que eu esteja pensando muito em nota também, né? Não sou muito a favor. Mas e você, o que tu achou de Long Glass? Gostou, não gostou? Comente aqui. E se inscreve no canal, cara, se tu curtiu esse vídeo, vai me ajudar muito a produzir mais vídeos pro futuro. Então muito obrigado e tchau!